eu estava acompanhando sua live ontem e eu já vi alguns casos igual os que foram citados. A questão do engolir o ar, o movimento de urso, né? Fagia, comer fezes, comer Exatamente. madeira. Cara, eu presenciei há 15 dias atrás um cavalo comendo fezes. Eu presenciei. Eu presenciei um cavalo comendo fezes. Aí tem uma coisa que eu ensino vocês na parte de manejo, que cavalo adulto não é normal comer fezes, mas o outro pequenininho é normal, para ele povoar o intestino com aqueles micro-organismos que ele pega da mãe. E até pela curiosidade, que é igual criança, né? Uma curiosidade de comer essas coisas, mas até por uma forma de sobrevivência também, né? Mas eu presenciei, cara, e o dono do cavalo não tinha visto ainda. Aí veio a calhar de eu estar no Ares no dia, até um centro de treinamento de um amigo meu, que esse cavalo tá ficando lá, é um Ares, que fica no centro de treinamento, e eu entrei na baia para ver um, que eu queria conhecer esse cavalo, não conhecia ele, eu fui conhecer, eu tinha muita curiosidade para conhecer, não era o que comia fezes, mas eu que comia fezes eu já conhecia, mas conhecer o outro, que eu já tinha visto por vídeo, mas é aqui perto e eu não tinha ido ver ainda. E eu fui nesse Ares, conhecer um amigo meu, que virou um CTE, na verdade, e o outro cavalo que eu já conheci, eu entrei na baia dele para ver ele, quando eu estava saindo da baia, estou vendo ele comer cocô, comendo fezes. E eu falei com o dono dele, falei com o peão, ele está comendo, é um distúrbio de estresse, é um distúrbio dele, você precisa soltar esse cavalo. O cavalo trancado numa baia toda fechada, igual meu quarto aqui. Né? Uma baia escura, toda fechada, precisa soltar esse. Tem que você abrir a janela dele, a porta de cima dele, a parte de cima da porta, para ele ver pelo menos. Né? O cavalo estava totalmente estressado. Não ao ponto de querer avançar na gente, não ao ponto de querer. É um outro tipo de estresse, é outro tipo de comportamento, de desvio de comportamento. Estereotipia que a gente fala. Sim, desvio de comportamento, total desvio de comportamento. Tem um cavalo que está comendo suas próprias fezes, né? Ele Já não tá com tá. a cabeça, ó. Exatamente. Eu falei, solta imediatamente esse cavalo, porque ele não tá legal. Então, assim, são coisas que a gente vê que a gente não. Antes do curso eu não tinha noção. É um erro primário de manejo você ter um cavalo em baia e não soltar ele todo dia. Exatamente. Então, por isso que eu falei, antes de você ter o cavalo, você tem que ter o lugar dele. O piquete para ele, a capineira para ele, a baia dele. Eu sempre falo, cara, que cavalo, por exemplo, o garanhão, eu sempre aconselho dormir preso. Porque garanhão é igual criança. Quando você menos imagina que você não está vigiando, ele faz merda. O garanhão, ele é assim. É. Né? Então, eu sempre aconselho ao pessoal, ó, solta durante o dia e prende à noite. Porque durante o dia ele fica solto à vontade, ele anda à vontade, deixa a baia aberta, se quiser entrar na baia, ele entra. Eu sempre aconselho o pessoal a fazer piquete, que a baia que dá para ir para o piquete. Sempre aconselho isso. Com a baia que dá para ir para o piquete, o que acontece? O cavalo está com a baia aberta, está a ração dele lá dentro, o capim picado para ele, está a água dele lá dentro, está a sombra. Se o piquete não tiver árvore, tem sombra, ele vai. E o cavalo ele sabe. O animal ele sabe a hora que ele vai ficar fora do sol, ele sabe a hora que ele vai ficar no sol, ele sabe o que ele necessita. Na verdade, ele só procura abrigo da chuva. Sol, para ele, Sol é diferente. não faz diferença. Exatamente. O sol não faz diferença para o cavalo. Então eu sempre aconselho isso. Quer fazer uma baia? Faz uma baia que dá para um piquete. Porque você pode deixar ele solto. À noite, por segurança, prende ele. É época fria, para não gripar, para não adoecer, prende, encapa, se tiver que encapar, né? Mas prende o cavalo.